A Inspeção-Geral das Finanças detectou que 60% dos inquilinos não têm um contrato de arrendamento declarado pelos senhorios. Uma auditoria feita no ano passado aponta para a falta de controlo do fisco. Mais de metade dos inquilinos não tem um contrato de arrendamento registado ou vigente na autoridade tributária. Ao analisar no ano passado uma amostra do mercado de arrendamento português, a Inspeção-Geral de Finanças constatou que 60% dos contratos não estavam declarados e um quarto dos senhorios estariam a pagar luz e água sem ter um contrato de arrendamento associado. A Inspeção das Finanças acusa a autoridade tributária de não ter um plano de controlo de rendas não declaradas. Para além de não existir nenhum meio de fácil acesso para apresentar queixas, não há um protocolo definido para as tratar. Também a informação que é enviada diretamente ao fisco relativamente aos contratos de água, energia e telecomunicações não fica registada. Um processo que ajudaria a detectar incumprimentos se fossem cruzados os dados. O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos diz que a dificuldade em controlar rendas não declaradas acontece por falta de recursos humanos e materiais e devido a regras que tornam o processo mais complexo. Este é o tema que vai estar em debate neste SIC Notícias Manhã. Para isso, contamos com Carlos Teixeira, da Associação Nacional de Proprietários, Gonçalo Rodrigues, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos e também Pedro Ventura, presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses. Muito bom dia aos três. Começo por si, Gonçalo Rodrigues, e pergunto-lhe: o resultado desta auditoria resulta da análise de uma amostra. O que é que dificulta o controle das rendas não declaradas em Portugal? Bem, bom dia ao auditório da SIC. A primeira coisa que julgo que temos que dizer é que nós não temos o relatório da IGF. Nenhum de nós aqui presente tem conhecimento do relatório. Aliás, segundo eu julgo saber, e a informação que consegui obter, ele nem sequer é público. Portanto, talvez o único aqui que tenha uma noção daquilo que eventualmente a IGF pode ter feito sou eu, porque trabalhei diretamente no planeamento e tenho noção de como são as bases de dados da AT, os denominados Big Data em linguagem inglesa, e o tipo de cruzamentos que se podem fazer. Agora, claramente que a Autoridade Tributária Aduaneira não tem os meios necessários para fazer este controle, mas não só necessariamente... Já agora permita-me só dizer, Gonçalo Rodrigues, que nós estamos naturalmente a trabalhar em cima de dados que são revelados através da agência Lusa e de uma notícia também publicada pelo jornal Eco. Isto para justificar que não temos diretamente este relatório, esta auditoria, mas estamos a trabalhar com notícias de quem trabalhou diretamente essa auditoria. Certo, eu conheço as notícias, só estou a dizer que nós que estamos aqui a analisar não temos o relatório, portanto temos de ter algum cuidado na maneira como analisamos os resultados, porque não conhecemos nem a amostra, nem a metodologia utilizada, e o único que talvez tenha uma ideia do que foi feito, diria eu, que sou eu, que trabalhei nesse tipo de bases de dados. Agora, isso não inviabiliza dizer que, de facto, a Autoridade Tributária Aduaneira não tem meios e o relatório da IGF não surpreende. Agora, com isto nós não podemos diabolizar os proprietários e os senhorios de Portugal. Porquê? Porque a fuga é generalizada. Há setores da sociedade portuguesa e quem trabalha no terreno, como eu, os meus colegas na Inspeção Tributária, os colegas nos serviços de finanças que lidam diariamente com situações que lhes levantam muitas dúvidas e que eles não têm meios nenhuns para comprovar se de facto estão dentro da lei. A Autoridade Tributária Aduaneira não tem nem os meios humanos, nem os meios técnicos, nem os meios legais necessários que deveríamos ter, nem mesmo a organização necessária. Portanto, o relatório da IGF para nós não foi minimamente surpreendente. Agora, a única coisa que eu queria deixar claro é que isto não é algo exclusivo de um setor específico como é o setor das rendas. E pronto, e deixei aquela nota inicial que, de facto, não conhecendo o relatório, nem a amostra, nem a metodologia utilizada, não queria entrar muito nos detalhes concretos de um relatório que nós não conhecemos. Começo por perguntar-lhe também quais são as obrigações legais, fiscais, de um senhorio que faz um arrendamento? Desde logo tem que entregar o modelo 2 da declaração de imposto de selo, onde comunica o contrato à Autoridade Tributária Aduaneira. E é com base nessas declarações modelo 2 do imposto de selo.
com base na declaração modelo 2 do IMI, onde as companhias de água, luz e telefones têm que comunicar à AT alterações nos contratos, nos imóveis em causa. Toca-me aí num ponto que é bastante bastante importante. Deixe-me só questioná-lo em relação a isto. O que é que o inquilino tem que entregar para conseguir ter um contrato de água e de luz? Tem que entregar uma cópia do contrato de arrendamento. Mas isso não significa que esse contrato de arrendamento esteja registado nas finanças, correto? Essa pergunta é de quem de facto esteve atento ao problema, porque efetivamente essa será a base de toda esta discussão. Ou seja, se existe uma modelo 2 que exige que os senhorios, os proprietários, entreguem via digital à AT todos os contratos que realizam. Naturalmente que para que isso tenha algum efeito e que depois possa ser devidamente cruzado em termos inspectivos com o modelo 2 do IMI, é preciso que as companhias de água, luz e telefone exijam a declaração modelo 2 às pessoas que lá vão, porque se eles Mas a verdade é que não exigem, correto? Escrito sem sequer... assim, eu não posso afirmar isso porque não tenho provas concretas de que assim seja, mas desconfio que dificilmente... E essas companhias são obrigadas a notificar as finanças de que esses contratos são feitos e também isto não está a acontecer, certo? Essas companhias têm a tal declaração modelo 2 do IMI, uma é de modelo 2 do Imposto de Selo, é para transmitir os contratos. E são os senhorios que têm que entregar. Outra é modelo 2 do IMI, que tecnicamente deverá ser entregue só por entidades credenciadas nessas áreas, telefones, a eletricidade e nesse tipo de contratos. E temos aqui uma terceira questão, que é a questão da proteção de dados. Se essa declaração não for entregue, a autoridade fiscal não tem como chegar a essa informação, correto? É muito difícil, repare. Eu trabalho na inspeção desde 2005 e se quiserem abordar um bocadinho esse tema, podemos abordar. Nós não temos meios, muitas vezes, de fazer prova. A única maneira que eu, enquanto inspetor tributário, teria facilmente arranjar provas em caso de desconfiança, nós temos sempre partido do pressuposto que as pessoas até estão a cumprir, não é? Nós, para dizermos claramente que a pessoa não cumpre, temos que ter provas. E a única maneira de termos provas seria o acesso às contas bancárias. O problema do acesso às contas bancárias em Portugal é muito antigo, é debatido há muitos anos e enfim, é extremamente complicado. Bom, estão levantados aqui vários pontos que são bastante importantes e que nos permitem perceber melhor esta questão. Eu pergunto-lhe, Carlos Teixeira, o presidente da associação que representa, a Associação de Proprietários, foi crítico em relação às conclusões desta auditoria, porque lançam naturalmente suspeitas sobre todos os senhorios, e isso é obviamente compreensível, mas pergunto-lhe, negam que existe um grande número de inquilinos que não têm contrato de arrendamento? E eu sei que vai dizer que os seus associados todos têm, naturalmente, mas a verdade é que, provavelmente, a quantidade de associados é muito reduzida se olharmos para o todo dos senhorios em Portugal. Exatamente. É assim, desde já lamentamos este lançamento deste anátema sobre os proprietários. De facto, é grave dizer que 60% dos proprietários fogem ao fisco. Efetivamente é uma realidade que possa acontecer, sobretudo também nos subalugueiros. Isto é, muitos proprietários não têm controle do subaluguer, do aluguer de quartos a estudantes ou a trabalhadores temporários, e é um fenómeno que existe. Contudo, nós não nos podemos pronunciar sobre uma auditoria que é feita pela Inspeção-Geral das Finanças, que não é público. Desde logo lamentamos também o facto de estes documentos e estes estudos feitos não serem publicados no site. Tivemos a oportunidade, desde que saiu a notícia, de regularmente ir ao site da Inspeção-Geral de Finanças e não tem nada publicado, nomeadamente o estudo, nem a base do estudo, porque falam numa amostra e nós não sabemos qual é a amostra. Portanto, pode haver dados enviesados no estudo, quer dizer, não estamos daqui a pôr em causa a qualidade técnica da Inspeção-Geral de Finanças, contudo, sendo público, era muito mais transparente, porque tirar de um relatório 2 pontos a dizer que 60% dos proprietários não registram os seus contratos, ou que 25% pelo facto de ter contratos de fornecimento de energia ou de outras infraestruturas, daí advém essa mesma fuga. Podemos estar a analisar coisas completamente
erradas, não é? Porque o facto de eu ter um fornecimento e um contrato ativo, posso não ter consumos. Portanto, eu posso manter os contratos de fornecimento dos serviços dos meus imóveis e não ter qualquer tipo de consumo. Tenho para não um dia que se tiver que reaver a sua instalação, não ter que haver novas inspeções. Muitas vezes os serviços de fornecimento de energia elétrica ou de gás assim o solicitam. Portanto, a verdade é que pode haver um arrendamento informal, vamos chamar-lhe assim, e os contratos continuarem a estar em nome do proprietário e, portanto, este cruzamento também fica... É assim, é tudo especulação. Porventura poderá assim acontecer. Eu gostava de saber como é que a Inspeção-Geral das Finanças o consegue comprovar essa mesma correlação. Isto é, como é que conseguem dizer que existe contratos que não estão registados? Existe um portal de denúncia na ATIA onde o inquilino possa dizer que tem um contrato que não é válido. Portanto, estamos tudo na base da especulação e de um estudo que não é conhecido. Bom, tenho também comigo aqui em estúdio em Lisboa o presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses, Pedro Ventura. Antes de mais, bom dia. Recebem muitas queixas e denúncias de inquilinos? Sim, antes de mais, bom dia. Cumprimentar todos os presentes aqui no painel. Nós recebemos muitas queixas. Aliás, este problema, de facto, nós também não conhecemos o relatório, mas posso lhe dizer, Guilherme, que não fomos apanhados propriamente desprevenidos. Aliás, a questão da informalidade que existe no mercado de arrendamento é a realidade portuguesa. E é isso que nós, exatamente, há cerca de 20 anos para cá, temos vindo a apresentar aos sucessivos governos várias medidas para combater essa informalidade e tornar aquilo... E o Pedro confessou-me há pouco, quando veio para Lisboa estudar, foi precisamente vítima deste problema. Exatamente. Eu vim estudar em 94... e lembro-me perfeitamente daquilo que era a realidade na Universidade. Eu sou da Universidade Nova de Lisboa. Os papelinhos afixados com o arrendamento dos quartos, nós depois tirávamos o papelinho, íamos ao quarto, partilhávamos quarto ou não, pagávamos uma renda e não havia qualquer tipo de recibo. Estamos a falar em 94. Portanto, já dessa altura, essa informalidade era uma informalidade muito clara. Aliás, qualquer um de nós, se for agora a uma faculdade neste período em que estão a entrar alunos, vemos que continuam a haver os ditos papelinhos e os ditos anúncios de arrendamento de quartos. Mas acha que esta questão é levantada agora, está a falar da sua experiência enquanto estudante, é levantada por causa destes apoios de que se tem falado agora mais aos estudantes para poderem ter, com esta pressão toda que existe para conseguir alojamento, os apoios que são disponibilizados, e agora fala-se mais nisto por esta razão? Eu julgo que o problema, nós estamos de facto a lidar com aquilo, usando aqui uma expressão, dado que há pouco tempo até tivemos um terremoto em Portugal, num tsunami que vai ganhando uma onda, que é a onda da habitação e do direito à habitação, que vai ganhando cada vez mais força, e o embate será cada vez pior e afeta cada vez mais famílias. Não são apenas os estudantes, são também as pessoas mais idosas que têm baixos rendimentos e que são confrontadas com rendas que são muito elevadas. Aliás, bem recentemente o próprio Governo reconheceu a necessidade de aprovar um apoio extraordinário às baixas pensões que vão, de alguma forma, englobar perto de 2 Mas sem divergirmos da questão, o que é que se pode fazer para conseguir apanhar os infratores? Vou utilizar a expressão. Nós, como lhe disse, apresentámos... Fazer com que deixem de ser infratores. Nós apresentámos 25 medidas à atual Secretária de Estado da Habitação. Eu posso ler duas muito rapidamente. Uma é criar uma plataforma nacional de registro obrigatório do arrendamento, do habitacional e do não habitacional, em ordem a ter-se conhecimento do tipo de senhorios, da disponibilidade da oferta, sua tipologia, localização, condições de habitabilidade, valor de rendas pedidas e praticadas. Nós consideramos que o modelo, por exemplo, que existe na Alemanha, que é exatamente o modelo em que há uma plataforma que tem o registro, em que nós sabemos quais é que são os imóveis e a qualidade dos imóveis, e aliás, até a tipologia da própria renda. Um senhorio não pode praticar a renda que mas bem entende. Mas se houvesse fiscalização, continuava tudo na mesma. Exatamente. E a seguir, a segunda medida é exatamente a criação de uma autoridade fiscalizadora do arrendamento que atua com particular ênfase na fiscalização do estado das habitações antes de serem arrendadas ou necessidade de obra, quando reclamadas, bem como no registro e na garantia de celebração de contratos e o seu registro na plataforma e na autoridade tributária por parte dos senhorios e combate à informalidade e à clandestinidade no arrendamento. Ou seja, nós próprios estamos preocupados com isto. Porquê?
Porque nós achamos que numa sociedade, que é uma sociedade desregulada, num setor que é o setor económico da habitação, que ao mesmo tempo também é um direito social previsto na nossa Constituição. Existindo esta informalidade, nós sabemos que é a parte mais exposta, no caso o inquilino, que está sujeito às maiores arbitrariedades. A pergunta que eu posso aqui deixar é a seguinte: como é que nós temos setores como a água, os resíduos sólidos urbanos, a energia, as telecomunicações, a própria comunicação social que é regulada, e este setor, que é o setor da habitação, do arrendamento, não é regulado. Não tem, de facto, uma autoridade que faça este regulamento. Nós agora fomos confrontados com, nos últimos anos, a seguir à Covid-19, com a grande inflação dos preços. Nós vemos a autoridade dos preços a intervir diretamente nos preços, a dizer, atenção, não podem praticar preços tão elevados de produtos alimentares, ultrapassaram aquilo que está definido na lei. Está a dizer é que com um problema como o da habitação neste momento, urge fazer qualquer coisa nesse sentido. Exatamente, Guilherme. Urge fazer e não há que inventar. Deixa-me perguntar, Gonçalo Rodrigues, estas medidas que são aqui propostas pela Associação dos Inquilinos Lisbonenses fazem sentido para si, que é um especialista? Eu estou a ouvir e pronto, e é assim, eu não diria assim de repente que nós precisamos de mais autoridades em Portugal. E porquê? Porque nós, primeiro que tudo, temos é que pôr as autoridades que temos a funcionar em condições. Nós estamos a falar de economia paralela. E é preciso as pessoas lá em casa perceberem que os mais necessitados não fogem aos impostos. Os mais necessitados, os pobres que nós temos, e são muitos, são os mais prejudicados com a economia paralela. E, portanto, o que nós temos que arranjar maneira é de trazer para dentro da malha fiscal um terço, que é o número que se fala, à volta de 80, 90, 100 mil milhões de euros, que andarão na economia paralela. Porque esse será também o caminho, desde logo. Podemos baixar impostos, cada um pagar os seus. Os governos que têm essa vontade, eventualmente, teriam mais facilidade em baixar impostos e manter o nível de serviço que prestam às populações. Esta economia paralela é que faz com que depois não haja recursos no Estado para termos as maternidades abertas, para termos os nossos idosos a serem devidamente atendidos no Sistema Nacional de Saúde. Portanto, isto é um flagelo nacional. Só não queria estar a colocar este peso todo em cima da questão das rendas dos imóveis ou dos rendimentos de categoria F. Porquê? Porque é transversal a vários problemas, a vários setores da sociedade portuguesa. E por isso é que me parece fundamental, antes de mais, a darmos os meios necessários à autoridade tributária aduaneira para combater a economia paralela, porque ela também está associada ao fenómeno da corrupção. E depois, se eventualmente se concluir, enfim, que é necessária mais uma autoridade em Portugal para controlar o setor das rendas, enfim, é algo que poderíamos ponderar, mas à partida não sou muito favorável à criação de mais autoridades. Ficam estas conclusões. Agradeço a Carlos Teixeira, Gonçalo Rodrigues e Pedro Ventura terem estado connosco nesta manhã a falar sobre este tema, os contratos de arrendamento não declarados. Bom dia e obrigado. Muito obrigado.